Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí da disciplina de abastecimento. Hoje, já entrando na parte de estação elevatória, né? Se a gente parar para pensar, a gente já andou bastante na nossa disciplina, né? Então, vamos ver desde aquele desenho lá no comecinho da disciplina que a gente viu, que tinha lá a minha captação, a minha estrutura de elevatória, que vai para uma estação de tratamento de água, dali para um reservatório e para a rede de distribuição, né? Então, toda a parte de captação de água, a parte de cálculo de vazão, com o crescimento populacional, que está diretamente relacionado a essas vazões que a gente calcula, né? Vocês já viram tudo, já calculamos, já entregamos aí, fizemos aí um projeto bem completo sobre esse tema. Na parte de captação dessa estrutura também fizemos um projetinho bem completo, trabalhando ali com a parte de grade, caixa de areia, desalinador, né? E agora chegou a hora de trabalhar com as elevatórias, que servem para mandar água das cotas menores para uma cota maior. Depois vai faltar. Aí a gente vai ter a prova, né? Nossa prova termina nessas aulas de elevatório. Depois vai sobrar para a gente ver adutora, reservatório e rede. Então, a gente já vai estar caminhando aí depois da semana que vem para metade da nossa disciplina. Então, estamos caminhando bem a princípio. Eu vejo que o retorno de vocês estão bons, assim, a participação de vocês está legal, então acredito que as coisas estão funcionando bem, tá? Então vamos ver a nossa aula aqui sobre a estação elevatória. É muito provável que esse conteúdo vocês já tenham visto lá na hidráulica, com certeza o Flávio já projetou com vocês potência de bomba, alguma coisa assim, calculou a altura manométrica, mas aqui a gente vai tentar ver um pouquinho mais a questão do projeto, né, dos órgãos acessórios importantes ali para o nosso projeto de abastecimento. Então, de cara, a gente já vê que uma estação elevatória ela tem que ser construída dentro de uma casa que é normalmente chamada de casa de bomba, tá? Nessa casa de bomba é onde eu vou instalar as minhas bombas para atender ali as vazões que eu preciso para o meu abastecimento, para o meu transporte de água, normalmente ali ou da captação até a estação de tratamento, ou da estação até um reservatório, ou de um reservatório até um outro reservatório de água. São locais usualmente utilizados para instalar uma estação elevatória. Então, de cara, a gente sempre tem que instalar ela numa casa de bomba. Então, uma estrutura que vai ter que ter um certo espaçamento, vai ter que ter uma cobertura, uma proteção, para você garantir que todo o teu sistema ali funcione sem grandes problemas, tá? Aqui a gente tem basicamente a parte onde eu instalo a bomba, que é essa parte aqui de baixo. E essa bomba ela funciona com motor, né? Tem um motor que vai rotacionar o rotor dessa bomba, né? Então, esse motor pode estar embutido aqui com a bomba, ele pode estar separado, aí vai depender do tipo de bomba, a gente vai ver alguns modelos aqui nessa aula. E nessa tubulação eu tenho a minha tubulação de sucção, é aquela que está conectada no meu posto de sucção até a minha bomba. Então, toda essa tubulação aqui conectada entre o posto de sucção e o rotor da minha bomba é chamada de tubulação de sucção. Tubulação de recalque é aquela em que eu vou mandar água para o resto do meu sistema, né? Nesse caso aqui, vamos ver nessa outra imagenzinha aqui, seria a de recalque, que sai da minha bomba, né? E vai para o meu sistema. E temos um outro nome aqui que é barrilete, que é quando você tem mais de uma bomba instalada ali em paralelo. Então, vamos supor que você tem uma bomba aqui, outra aqui, você tem 3 bombas. Aqui é a sucção, você tem então pôr sucção aqui, e você precisa conectar essas bombas. Então, você conecta elas antes dela ir de fato para a tubulação de recalque, né? Essa tubulação que faz a ligação entre as bombas é chamada de barrilete. Vou mostrar para vocês algumas imagens para ilustrar isso um pouquinho melhor. Então, tem o posto de sucção instalado aqui, que é onde eu vou instalar minha tubulação de sucção, e a casa de bomba. O que é importante observar nessa imagem aqui, que eu sempre trago ela, e agora dando zoom vai ser mais legal, que eu vou conseguir mostrar umas coisas interessantes para vocês. Sempre quando eu instalo um sistema elevatório, vão existir, né, alguns componentes que pode ser considerados, no caso, obrigatórios nesse meu sistema de bombeamento de água. Então aqui já deu algum probleminha, mas a gente vai resolver já. Alguns componentes que são obrigatórios estar presentes aqui
nessa minha estrutura de elevatório. O que, por exemplo? Bom, primeiro, a tubulação de sucção, normalmente ela tem aqui no comecinho dela um aumento do diâmetro da tubulação. Isso aqui normalmente é para evitar a formação de vórtice, que vocês vão ver na próxima aula, que inclusive eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle. Parte desse conteúdo vai ser gravado, tá? E parte eu vou dar online aqui com vocês. Parte já está gravada, inclusive. Fiz uma gravação hoje à tarde. Então, esse tubulação de sucção aqui, logo no início, onde eu vou ter o contato da água, ele tende a ter um diâmetro um pouco maior para você evitar a formação desses vórtices. Vocês vão entender o porquê. Junto dessa tubulação, eu também tenho uma estrutura, ó, que é essa aqui que eu vou apresentar com essa seta, que é uma válvula. Um registro, tá? Uma válvula, pode ser uma válvula gaveta, pode ser uma válvula borboleta, que são os tipos de válvula que vocês vão ver também na aula na próxima aula, mas são válvulas que vocês abrem, o fluxo passa, vocês fecham ela, o fluxo interrompe. E depois dessa válvula, você vai ter obrigatoriamente a conexão com a bomba. Então, normalmente essas conexões aqui com a bomba são feitas com flanges, né? Ou com tubulações que você consegue conectar uma na outra com parafuso, para facilitar o desmonte dessa parte, porque essa bomba às vezes precisa da manutenção, então você consegue desmontar ela. Então, normalmente essas estruturas aqui, elas são feitas com flanges para você conseguir parafusar ou desparafusar. Elas não são aquele modelo ponta e bolsa, né, que você encaixa uma na outra, fica ali encaixado. Não, eles têm essa possibilidade de você desmontar ele, né? Vou mostrar para vocês na próxima imagem também. O item obrigatório que tem toda elevatória, válvula de retenção, que é isso aqui, ó, que eu apresentei com essa setinha para vocês. Então, é a válvula de retenção. O que é uma válvula de retenção? Ela é basicamente uma válvula que ela interrompe ou possibilita o fluxo. Porém, quando a bomba está ligada, ela tem tipo uma portinhola, uma portinholinha, um mecanismo que quando você tem um fluxo de água funcionando, né, inserindo nessa portinhola, ela abre e o fluxo de água consegue passar. Porém, quando esse fluxo de água é interrompeu, tudo que está na tubulação, a jusante, tende a voltar. Na hora que ela volta, essa portinhola fecha. E na hora que ela fecha, ela interrompe o fluxo. E ela vai deixar sempre essa tubulação aqui cheia de água, tá? Então, é uma válvula de retenção, ela tem essa função, que também está explicado um pouco melhor, tem algumas imagens na próxima aula que vocês vão ver. Mas a função dela, basicamente, é essa. Posterior a isso, eu tenho um outro registro, né? Uma outra válvula. Por que eu preciso dessa válvula? Bom, se eu precisar tirar a bomba, eu desligo, fecho esse registro e consigo desmontar minha bomba sem grandes problemas. A tubulação não vai transbordar de água aqui porque eu tenho esse registro fechado. E a água não vai voltar no meu sistema porque eu tenho esse registro fechado. Sempre é importante pensar nisso, tá, pessoal? Alguém vai operar teu sistema, alguém vai ter que desmontar um dia. Se você não facilitar ou você não prevê isso, imagina uma pessoa ter que desmontar essa bomba, sendo que você não prevê uma válvula aqui. Como é que você vai fazer esse poço de sucção? Você vai ter que esperar ele secar para depois... Não, dá para você fazer isso em funcionamento. Então, você vai lá, fecha a válvula, faz funcionar e garante ali uma operação adequada do teu sistema. Então, no geral, o componente obrigatório numa elevatória são essas e tem umas imagens que ilustram isso para vocês, tá? Olha que legal. Aqui, de cara, atrás dessa parede, eu tenho o meu poço de sucção. Atrás dessa parede. E conectado com esse poço de sucção, eu vou ter a minha tubulação. Minha tubulação do quê? De sucção. Logo que entra a minha tubulação de sucção, o que eu tenho aqui? Uma válvula. Essa válvula é uma válvula gaveta. Por ela ter um volante, tudo, normalmente ela é uma válvula gaveta. Você vai abrindo, ela vai subindo, né, o dispositivo que fechava o fluxo de água. Depois você volta esse fluxo, esse volante, né, e ela tende a fechar no instante que você quiser abrir. Então, de cara, ela já tem essa estrutura, que é justamente, se precisar da manutenção, você fecha ela, tira a sua bomba e desmonta ela. Aqui, eu tenho uma redução, não está dando para vocês ver aqui, mas é uma redução para conseguir conectar os diâmetros dos tubos à bomba. Depois da bomba, tem essa tubulação aqui, só para fazer essa curva, para conseguir conectar a saída da minha bomba com a minha tubulação de barrilete. E olha o que tem depois, ó. Logo depois eu tenho essa estrutura aqui, que é o que a gente viu lá, que é uma válvula de retenção. Então, essa válvula de retenção aqui, ela tem aquela função de o fluxo está funcionando, água passa. Desligou, ela fecha automático. E eu tenho logo depois da válvula de retenção,
uma válvula borboleta. Essa válvula borboleta serve para abrir ou fechar. Normalmente ela fecha com um quarto de volta, tá? E aí você consegue, fechando essa e fechando essa, desmontar todo o teu sistema elevatório aqui e fazer a manutenção e fazer a troca dele, ou a manutenção de uma bomba, ou a manutenção de um rotor, tudo sem ter problemas ali de vazamento e tudo mais. E todas essas bombas, tá vendo que eu tenho uma bomba, duas bombas, três bombas aqui, estão conectadas numa tubulação, ó. Essa tubulação aqui é o que a gente viu lá, que é o barrilete. Então, esse é o barrilete em que eu conecto os meus tubos na bomba, que dali vai ser conectado na minha tubulação de recalque. Certo? Então, tudo aquilo que a gente viu, ó, tudo que está mostrando aqui, numa situação real de uma elevatória. O que mais? Tem uma outra imagem, ó. Sempre, tá, pessoal? Vocês sempre vão ver isso, ó. Aqui, atrás é meu poço de sucção. Minha tubulação de sucção conectada, ó. A água vindo aqui. Logo que eu tenho na água, eu tenho uma válvula. Que uma válvula o quê? Gaveta. Dessa válvula gaveta, nesse caso eu tenho uma redução instalada para conseguir conectar com a minha bomba. Conectou com a bomba, tá subindo aqui, então na parte de cima eu vou ter uma ampliação, né? Eu reduzi aqui, eu amplio o diâmetro da minha tubulação. E de cara eu vou ter essa estrutura aqui, que é uma válvula de retenção. Depois da válvula de retenção eu vou ter uma válvula, essa aqui eu acho que é borboleta, pelo formato aqui do volante, pode ser uma válvula borboleta. E daqui conecta no meu barrilete, e desse barrilete vai fazer a conexão com a minha tubulação de recalque. Tudo igualzinho, tá vendo? Aqui com duas bombas. Então, às vezes a gente pensa, nossa, Brito, mas você viu aqui o puta sistema, eu vou conseguir projetar isso. De repente, para uma estação de abastecimento maior, você vai ter outros profissionais ali, mas de repente for uma estação pequena de captação, com duas bombas menores, tudo, 100% possível. A gente escolher o modelo, escolher motor, escolher a forma de implementar, onde vai ficar localizado. E aqui, ele, naquele outro, né, ele instalou essa curva para sua tubulação ir próxima ao chão. Aqui eles adotaram outra forma, né? Eles subiram com a tubulação e conectaram aqui, e aqui eles saíram com a tubulação de recalque. Aí eu não sei, de repente essa casinha ela tá com uma cota menor, ali essa tubulação já entra no terreno e já vai enterrada, né? Mas eu não sei porque eu não conheço esse local. Só uma foto que eu apresentei aqui para vocês. Então, pessoal, aí o que a gente tem que saber então? Um pouquinho sobre bombas, tá? Um pouquinho assim, vai ser coisa bem rápida mesmo, para vocês relembrarem ali algumas estruturas importantes que possuem uma bomba, que é basicamente a carcaça da bomba, o rotor, as vedações, o mancal e pedestal, algum elemento de apoio. O que é a carcaça de uma bomba? A carcaça de uma bomba é a estrutura por onde o rotor vai ficar dentro dele. Então, seria a parte que vai proteger ali e que vai gerar aquele aumento de pressão no rotor da minha bomba. E o que é o rotor? Bom, o rotor da bomba é a estrutura que vai funcionar como uma hélice, né? Ele vai girar e ele vai conseguir fazer um aumento de velocidade, né? Uma bomba nada mais é do que a pá gira, a água é jogada para a lateral da bomba com uma força ali centrífuga, né? Jogando, e essa força faz com que aumente a pressão, e esse aumento de pressão faz a água conseguir atingir uma cota maior. Você está transformando energia de movimento em uma energia de pressão, que você consegue deslocar a água de uma cota menor para uma cota maior. Então, as pás do rotor servem para isso, para impulsionar o líquido em direção a essa carcaça, conferindo-lhe um acréscimo de pressão e velocidade para essa água conseguir atingir cotas topográficas maiores. Exatamente esse é o funcionamento de uma bomba. E aí a gente tem os eixos da bomba, né? Esse eixo aqui normalmente é conectado ao motor da bomba, os rolamentos que faz esse eixo ficar, que faz ele girar, né? Que faz ele ficar girando de forma correta. Eu tenho os mancais que faz toda essa estrutura ficar bem presa. Eu tenho as estruturas que dá o suporte para essa bomba ficar presa enfim, no solo ali, no solo não, né? Numa base de concreto, sei lá a base que você está trabalhando. Então, são algumas estruturas que vocês veem. Tem algumas estruturas que vão se desgastando, né? Alguns anéis de vedação. Tudo isso que faz parte de uma bomba. Ó, o rotor da bomba. Então, o líquido entra aqui, gira no rotor da bomba, gera uma pressão nessa carcaça da bomba, né? Que é essa parte aqui.
conferido-lhe um aumento de pressão e essa pressão depois é direcionada para uma cota maior. E tudo isso é preso, ó, tá vendo? O mancal para dar apoio, tem aqui as estruturas de rolamento, de graxeta, são estruturas que realmente dão esse apoio, evita vazamento e faz o eixo ficar bem centralizado, girando ali de forma correta. Então, depois vocês pegam sempre que vocês forem pegar catálogo de bomba, na verdade vai ter lá o desenho da bomba, como ela é, as partes dela, como é que eu fixo ela, como é que eu mantenho ela funcionando, isso aí é tranquilo. Então, exatamente isso, né? O líquido entra, entrando, o rotor vai girar, aumentando a pressão, influenciando na carcaça dessa bomba, então vai gerar aumento de pressão, e esse aumento de pressão faz com que a água saia por essa estrutura aqui de cima, né? Por essa parte de cima, aumento de pressão e consegue atingir cotas maiores. Então, você consegue mandar de uma cota A menor para uma cota B maior, ganhando aí um certo desnível geométrico. É essa a função das bombas, né? E ela tem essa função. E aqui você sempre instala o rotor conectado a um motor, o motor fazer essa rotação. Então, olha que interessante. Energia elétrica roda um motor que vai girar um rotor, e esse rotor transformar energia de movimento em energia de pressão e vai jogar essa água para uma cota maior. Então, energia elétrica para energia de velocidade cinética para energia de pressão e depois mandar essa água para uma cota maior. É assim o funcionamento de uma bomba, vocês já viram. E agora falar alguns tipos, tá? Dessas bombas cinéticas. Eu tenho basicamente 3 tipos principais, que são as de fluxo radial, as bombas de fluxo axial e as bombas de fluxo misto. O que é uma bomba de fluxo radial? É as bombas que conseguem mandar para maiores cotas topográficas, conseguem mandar para maiores alturas manométricas ali. Então, sempre que eu quero mandar grandes alturas, o tipo de bomba usada é radial. Por quê? Porque ela consegue fazer o líquido entrar aqui, ó, por essa parte, e gerar uma disposição. Na verdade, ela faz com que o líquido, no instante que entra aqui na carcaça da minha bomba, faça uma pressão muito grande aqui na carcaça, porque ela é um fluxo radial, né? Ela vem 90 graus e já é irradiada 90 graus também para a carcaça ali da bomba. Então, devido a esse fluxo ele ser nessa direção mais radial, né? Ele gera um aumento muito maior da pressão sobre essa carcaça da bomba. Entrou ali, ele já joga para o raio, né? Como ele joga ali direto para o raio, ele gera um aumento muito maior da pressão aqui na carcaça dessa bomba. E esse aumento de pressão nessa carcaça vai gerar uma maior altura manométrica de elevação desse líquido. Porém, normalmente essas bombas não conseguem mandar grandes vazões. Por isso que a gente associa 2, 3, 4 bombas ali em paralelo para a gente conseguir atender as vazões necessárias. Mas elas atingem elevadas alturas manométricas aí. A de fluxo axial, ela é uma entrada por baixo aqui, por exemplo, né, como está ilustrado na foto, porém, o rotor ele não gera essa pressão radial, né, na tua carcaça da bomba. Ela não gera radialmente aquele líquido que entra e já 90 graus ele vai para o raio, gerando um aumento muito grande de pressão. Não, ele é um escoamento um pouco mais helicoidal, né? Então, tá vendo? Ele entra aqui, ele vai tocar ali a carcaça, mas num escoamento não mais radial e sim helicoidal. E isso gera uma pequena altura manométrica de elevação. Porém, por ele ter esse formato que consegue ter um escoamento helicoidal do líquido, ele acaba transportando maiores vazões quando comparado com a minha bomba de fluxo radial. Então, tá vendo? Uma tem uma vantagem, a outra tem outra vantagem, que é pequenas alturas manométricas, porém com elevadas vazões. E as bombas de fluxo misto é uma combinação das duas, tá? Então, ela consegue mandar cotas manométricas um pouquinho maior, com uma vazão boa. Então, assim, de repente, ela é interessante do que você instalar 2 ou mais bombas ali de fluxo radial. Ela seria uma mistura, né? O rotor tem um formato que meio que mistura o escoamento radial. Ela não é uma radial e ela não é uma helicoidal. Ela é alguma coisa ali no meio que acaba gerando, então, uma altura um pouco maior, ainda baixa quando comparado com a radial, porém com uma vazão ainda boa. E você, então, pode ser uma opção para vocês aí na hora de escolher uma bomba de elevatório. Continuando nessas definições de bomba, eu posso definir minha bomba de acordo com o rotor que ela usa. Rotor aberto, semiaberto e fechado.
Aqui então, pessoal, é só a gente pensar o seguinte: se eu tenho um rotor fechado, a forma com que o meu líquido vai ser direcionado, ele não tem muita opção, porque nas laterais ele não pode querer vazar ali, porque ele está direcionado por esse fechamento aqui das minhas pás do rotor. Então o líquido ele entra aqui pelo meio, a única direção que ele vai ter é realmente ir 90 graus ali para a carcaça da bomba. Já o rotor aberto, o fluxo vai ocorrer, mas você não tem nenhuma proteção que vai direcionar esse fluxo de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Então você acaba tendo menos elevação da água ali quando você tem esse rotor aberto. E o semiaberto fica ali no intermediário. Ô Brito, mas se existe isso, para que existe rotor aberto? Por que a gente não trabalha só com rotor fechado? Depende da água que você quer transportar. Se você quer transportar uma água que tem sedimento, ou que tem algum tipo de material grosseiro, ou esgoto, por exemplo, água suja, né? Você precisa ter um rotor aberto. Porque esse rotor fechado, rapidamente ele vai ser obstruído, vai ser entupido, e você não vai conseguir fazer um bom funcionamento dele. Já o aberto, por ele não ter essa estrutura que dá limitação para ele consegue, o líquido entra ali, mesmo com a sujeira, ele consegue transportar ele e mandar ele para fora ali da bomba, né? Consegue expulsar ele da bomba, não enroscando, né? Essa estrutura aqui do meu rotor. Então essa é a grande diferença. Você tem menos energia cinética ali, transformando em energia de pressão, porém você consegue transportar partículas, tá? Esgoto, partícula de areia, alguma coisa assim que um motor fechado não conseguiria transportar. Então, essa é a peça mais importante da bomba. Quando vocês forem projetar a bomba, vocês vão ver que normalmente ela é dividida nos catálogos por diâmetro de rotor. Cada diâmetro de rotor vai ter uma curva da bomba e cada curva da bomba vai ter umas características lá que você vai ter que associar com a curva do teu sistema, coisas que a gente vai ver também na próxima aula, que eu vou passar para vocês, tá? Então essas são estruturas, essa é a principal estrutura do teu sistema, ter que estar funcionando ali de forma correta para a tua elevatória funcionar bem. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma bomba de estágio simples que tem um rotor só. Uma bomba de múltiplo estágio, eu instalo mais de um rotor nela. Normalmente, quando você instala mais de um rotor, você consegue aumentar a altura que você consegue mandar essa água, né? Você consegue, é como se você estivesse associando bombas em série. A associação de bombas em série, para quem não lembra e vai ver na aula que vem, vocês vão ver que a associação de bombas em séries faz aumentar a minha altura manométrica sem mexer muito na vazão captada. Então, quanto mais rotor em série eu tenho, múltiplo estágio, maiores alturas manométricas eu consigo mandar. Então, normalmente isso aqui é usado em bombas submersas de poços profundos, tá? Quando você precisa fazer uma captação subterrânea de poço profundo, você usa essas bombas para conseguir transportar grandes alturas manométricas aí para o sistema. Então, estágio simples é aquela comum, que a gente vê normalmente, aquela que vocês viram no início da aula. Múltiplo estágio, vocês conseguem associar esse rotor mais de um rotor e conseguem jogar alturas manométricas maiores, normalmente para bombas que fazem captação de água de poço profundo. Tem também bomba com motor, né? Aqui já falando do motor dessas bombas. Pode ser um motor que seria no eixo horizontal, no eixo vertical, ou até uma bomba em que o meu motor ele fica submerso, que é a bomba submersível, né? O conjunto motor-bomba submersível. Essas bombas vocês já devem ter visto, aquelas bombas que faz dragagem, às vezes de fossa, alguma coisa assim, que você joga lá dentro, motor entra tudo, ele é tudo blindado para não entrar água. Aqui eu tenho um certo crivo, né, para entrar realmente coisas líquidas e com tamanhos que eu especifico ali, então não entraria um material muito grosseiro, porque eu tenho essa estrutura que delimita aqui a entrada de material mais grosseiro. Mas você coloca lá dentro, ela draga tudo e depois joga. Então ela é muito usada para esgotamento de tanque, alguma coisa assim, mas também para elevatória com poço, uma bomba submersível também é muito usada. Também vocês vão ver na aula que vem que é uma possibilidade, existem projetos utilizando esse tipo de bomba. E essas bombas de eixo vertical também é a mesma coisa. Vocês conseguem encontrar, dependendo da forma onde você vai instalar, do local, do tamanho da tua casa de bomba, você não consegue colocar ela na horizontal, espaçada, você tem que montar ela de forma vertical, fazendo ali uma melhor ocupação da tua área. Então, vai depender muito ali essas duas, né? A primeira e a segunda. Vai depender muito do espaço ali que você tem, da posição. E essa terceira, ela tem essa função de que você não precisa, você coloca ela dentro do poço, ela não precisa dessa casa de bomba, porque ela está dentro do líquido, né? Ela vai precisar só de uma estrutura ali, claro,
para instalar, se tiver mais de uma bomba conectada, para a parte elétrica, para ativar, desativar a bomba, mas evita aquela construção um pouco maior ali, porque ela vai direto no poço de sucção, tá? Vai dentro daquele poço de sucção que a gente viu. Bom, algumas definições também sobre conjunto elevatório: bomba afogada e bomba não afogada. Uma bomba afogada é quando o meu nível mínimo do meu manancial, do meu reservatório, ele é maior do que o nível do eixo da bomba. Ou seja, a água consegue chegar no rotor da minha bomba por gravidade. Isso é uma bomba afogada. Uma bomba não afogada é quando o nível de água mínimo do meu reservatório aqui está abaixo do nível do eixo da bomba. Se está abaixo do nível do eixo da bomba, eu tenho uma bomba não afogada. Ou seja, quando minha bomba ligar, ela vai ter que fazer uma força para transportar essa água até o rotor dela. E aí vocês vão lembrar lá da hidráulica, aquele tal de NPSHD, NPSHR, que vocês vão ver também na próxima aula, que relaciona essa capacidade da bomba tirar essa água do poço de sucção, mandar para o rotor da bomba e fazer o transporte dela. Tá? Algumas coisas importantes aqui do nosso sistema elevatório. Bom, primeiro, conhecer o tipo de instalação, né? A vazão de bombeamento, conhecer o desnível geométrico, ou seja, a altura geométrica que a gente representa aqui por HG, conhecer as perdas de carga que esse sistema vai ter para transportar água do ponto A até o ponto B, por exemplo. Consequentemente, vamos conseguir calcular a altura manométrica, definir também rendimento da bomba e potência requerida e rendimento do motor e potência requerida. Aqui já entra na parte de escolher catálogo, né? Normalmente essa parte de escolher potência, a gente vê no a potência a gente calcula, mas a parte de rendimento a gente vê por catálogo. E normalmente, de acordo com a potência da bomba, a gente já vê mais ou menos a potência desse motor necessária para gerar essa potência no rotor ali da bomba. Então, pessoal, vamos relembrar como que eu faço para calcular a potência, que é um dos principais aqui, porque a altura geométrica a gente conhecendo, ó, vamos um por um, tá? A vazão de bombeamento você já sabe, já calculamos que é A, QB e QC, dependendo onde tiver lá no teu sistema de abastecimento, você vai escolher uma delas, que é a vazão que você vai transportar. A altura geométrica nada mais é do que o desnível, que vocês vão conhecer, então, essa cota do nível do terreno aqui e esse nível do terreno aqui. Então, vocês sabendo essa diferença entre o nível do terreno, vocês vão ter o que a gente chama de altura geométrica. Perda de carga. Vocês já aprenderam a calcular? Perda de carga distribuída, localizada, fórmula de Hazen-Williams, fórmula universal. Já viram isso também? Altura manométrica. Não sei se vocês lembram desse conceito, mas a gente vai ver no próximo slide. E a parte de rendimento de bomba, potência, a gente vai calcular. A potência a gente vai calcular. O rendimento, normalmente, ele é calculado, ele é obtido na curva da bomba, né? A gente vê qual que é o cruzamento ali daquele ponto ótimo onde minha bomba vai funcionar. E rendimento de motor e potência também está relacionado à potência da bomba já escolhida. Então vamos relembrar esses conceitos, tá? Aqui é meu sistema elevatório, ó. Eu tenho um nível de água do meu poço de sucção, eu tenho outro nível de água, que é onde meu líquido vai chegar. Então ele está indo dessa cota menor para essa cota maior. Aqui a gente já tira algumas informações. Ó. Eu tenho o eixo da minha bomba aqui. A gente já tira algumas informações importantes. Por exemplo, o ponto entre o nível mínimo de água aqui e o eixo da minha bomba, esse desnível geométrico aqui, a gente chama ele de desnível geométrico de sucção. Então, desnível geométrico de sucção. Consequentemente, desse ponto aqui até o ponto onde meu líquido vai chegar, a gente vai ter o que eles chamam aqui de desnível geométrico de recalque. Então, desnível geométrico de recalque. Tudo que vem antes da bomba eles chamam de sucção e tudo que vem depois da bomba é recalque. E se eu somar o HG de sucção mais o meu HG de recalque, eu tenho o desnível geométrico total. Então, isso aqui seria o desnível geométrico
total. Ô, Brito, então tá fácil. Eu preciso escolher uma bomba que vai conseguir deslocar o desnível geométrico. Na verdade, vai ter que sair da cota aqui de baixo, chegar nessa cota aqui em cima. Então, se eu acho uma bomba que consiga fazer esse desnível geométrico, atingir esse desnível geométrico, é a bomba ideal para eu escolher. Aí vem a pergunta: tá correta essa afirmação, pessoal? Bom, a resposta é não. Por quê? Porque quando o líquido está escoando aqui, na minha sucção e do meu recalque, o que eu vou ter? Vou ter perda de carga, tanto na sucção quanto no recalque. A gente pode chamar então de ΔH recalque. Eu vou ter aqui o meu ΔH na sucção. Por quê, pessoal? Além de vencer o desnível geométrico, a minha bomba vai ter que vencer as perdas de carga. Ou seja, quando eu transporto água do ponto mais baixo para alto, vai perder energia no deslocamento pela perda de carga na tubulação. Essa perda de carga ela é distribuída e localizada. Então, a distribuída vai ser aquela em toda a tubulação, né? Pelo comprimento dela, e a localizada naqueles órgãos acessórios, uma válvula, uma curva, um cotovelo, enfim. Então, aí que entra um outro conceito, que é o conceito de altura manométrica. Aqui, chamado de HM ou até HMA manométrica. Dependendo de onde vocês vão ver a altura manométrica, HM ou HMAM. O que seria a altura manométrica? Essa altura manométrica nada mais é do que a altura manométrica aqui total do teu sistema vai ser igual à perda de carga total mais o desnível geométrico do teu sistema também total. Ou seja, além de eu transportar o meu desnível geométrico, eu tenho que somar a ele a perda de carga total do meu sistema. Então, quando eu somo as duas coisas, aí sim eu tenho a altura total que meu sistema vai ter que vencer, que minha bomba vai ter que vencer para conseguir levar a água do ponto mais baixo para o ponto mais alto. E aqui é claro, né? A gente pode dividir. Se eu tenho um HG de sucção, eu posso ter também uma altura manométrica de sucção. Basta eu fazer o cálculo das perdas de carga. Então, ela vai ser nada mais do que a perda de carga na sucção mais o desnível geométrico de sucção. A mesma coisa no recalque. Se eu tenho uma altura geométrica no recalque, a minha altura manométrica do recalque, ela vai ser a perda de carga no recalque mais o desnível geométrico no recalque. Se eu somar os dois, a altura manométrica de recalque mais a altura manométrica de sucção, já fizemos aqui, eu tenho, se eu somar a altura geométrica dos dois, eu tenho a total, e se eu somo a altura manométrica de sucção mais a altura manométrica de recalque, o que eu vou ter? A altura manométrica total. Então, não basta eu saber o desnível, eu preciso saber as perdas de cargas nessa tubulação para eu calcular a altura manométrica, e aí sim, com a altura manométrica, eu jogar na forma de calcular a potência da bomba para conseguir fazer esse transporte da cota menor para a cota maior. Pessoal, tudo bem? Vamos ver, eu acho que aqui está tudo explicadinho, depois eu mando para vocês lá no Moodle slide, né? Como que eu determino a altura manométrica? Então, a total é de recalque mais sucção, a de recalque vai ser a altura geométrica de recalque mais a perda de carga no recalque, e a de sucção vai ser o desnível geométrico de sucção mais a altura geométrica de sucção. E aí, para calcular a perda de carga, a gente vai ter a distribuída localizada, a gente pode calcular por Rasen-Williams, pode calcular por fórmula universal, tanto faz. E calculando tanto a distribuída quanto a localizada, a gente soma as duas, vai ter a total de sucção e a total de recalque, e a gente consegue calcular as alturas manométricas de sucção
e as alturas manométricas de recalque. Consequentemente, sabendo a de sucção de recalque, a gente soma as duas e eu tenho a total. E essa total é que vai ser usada na minha equação de perda de carga. Na minha equação de potência, na verdade, que é essa aqui, ó. A potência de uma bomba, isso em cavalo, nada mais é do que o peso específico da água e multiplica a minha altura manométrica total vezes a vazão em metro cúbico por segundo, tudo isso dividido por 75 vezes o rendimento da bomba, que é obtido ali no catálogo dos fabricantes. Então, a gente vai ter que fazer todas essas contas de alturas manométricas e tal para eu conseguir chegar na potência da bomba que eu preciso. E o rendimento vai depender ali do fabricante, cada fabricante vai ter um modelo, e para aquela vazão e para aquela altura manométrica, o fabricante vai te dar qual que é o rendimento dessa bomba para essas circunstâncias. Então, olha que interessante, ó. A altura manométrica de sucção é o desnível geométrico de sucção mais a perda de carga. De recalque é a altura manométrica de recalque é igual à altura geométrica mais a perda de carga de recalque. Se eu somo as duas, eu tenho a altura manométrica total, que é a que vai entrar na fórmula de potência aqui. Tenho certeza que vocês já viram isso lá na hidráulica, não tenho dúvidas disso, tá? Ô Brito, e como é que eu calculo a potência, por exemplo, do meu motor? Né? Você está falando aqui da bomba, só que eu tenho um motor que vai gerar... Então, tudo bem. A potência do motor, existe uma recomendação aqui da literatura que diz o seguinte: dependendo da quantidade de cavalo que você calcular, que der a tua bomba, você faz um acréscimo para o motor da bomba, porque a bomba vai perder energia, ela vai ter uma certa eficiência lá, também um rendimento. Então, você fazendo esse acréscimo de rendimento, de eficiência ali, você conseguiria fazer a tua bomba operar e gerar aquela potência que você conseguiria fazer, na verdade, o seu motor, né, funcionar atendendo a potência exigida pela bomba. Então, o motor vai funcionar, ele vai perder energia, vai transformar essa energia um pouco para a bomba, e aí sim, mesmo com essa perda de energia do motor, a bomba tem que satisfazer ali toda a energia que ela foi projetada, que é essa potência aqui que vocês calcularam. Então, isso aqui é uma fórmula bem simples da gente calcular a potência do motor, tá? Calcula a potência da bomba, depois, se for até 2 cavalos, multiplica por 1,5, se for de 20 cavalos, multiplica por 1,1, você vai ter a potência do teu motor também em cavalo. E a perda de carga, só coloquei aqui para a gente relembrar, tá? Distribuída, a gente pode usar universal, então aqui eu tenho a equação universal, e a localizada também. E essa aqui é Hazen-Williams. Lembram de Hazen-Williams? Que a perda de carga unitária é igual a 10,65 vezes vazão 1,85, vezes o coeficiente de Hazen-Williams menos 1,85, vezes o diâmetro menos 4,87. Então, vamos pensar. Minha tubulação de recalque, essa aqui, ela tem um certo diâmetro. Diâmetro, eu conheço ele, sei lá, 100 milímetros. A vazão de recalque eu conheço também. É 0,1 metro cúbico por segundo. E todas as fórmulas de perda de carga têm velocidade. Como é que eu calculo velocidade num tubo? E lembrando, velocidade num tubo é vazão por área. Certo? Então, numa tubulação vai ser a vazão pela área de um tubo πd² sobre 4. O diâmetro a gente tem, a vazão a gente tem, achamos a velocidade, unidade, metros por segundo. Ou seja, vai cortar da área metro cúbico, metro quadrado, vai sobrar metros, e os segundos vai sobrar na equação, vai me dar a velocidade. Achando a velocidade, tanto na sucção quanto no recalque, eu calculo a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. O K é aquele valor que vai depender da quantidade de acessórios que tem, né? Então, por exemplo, vai ter uma curva, então o K da curva é tanto. Vai ter um crivo, o crivo é tanto. Tudo isso vocês já viram. E o que mais? A altura manométrica total é a somatória, então, do teu desnível geométrico total mais a somatória das perdas de carga. É uma outra forma de calcular também, tá vendo? Ou você pode calcular tudo separadinho. Então, você pode calcular a altura manométrica de sucção e somar com a tua altura manométrica de recalque.
mais a altura manométrica de sucção, nada mais vai ser do que a perda de carga de sucção, mais o desnível geométrico de sucção. E no recalque, vai ser a perda de carga do recalque mais o nível geométrico do recalque. E sempre lembrar que essa perda de carga ela vai dividir em duas, a distribuída e a localizada. A perda de carga aqui, então, ela vai dividir em duas, a distribuída e a localizada. Considerando, então, todo esse conteúdo aqui que vocês viram, eu tenho uma proposta agora, exercíciozinho muito simples. Então, é para dimensionar, basicamente, a potência da bomba. Então, a fórmula de potência da bomba, que vocês viram, é igual peso específico vezes a altura manométrica vezes a vazão dividido por 75 vezes o rendimento da bomba. Então, o que vocês querem? Tem que fazer? Dimensionar para uma vazão de 80. Então, a vazão você já tem. Aí tem os diâmetros, né? O que mais que tem de informação aqui? O rendimento da bomba, 65. Então, o rendimento vocês têm também. O peso específico da água é conhecido. Tem aqui na próxima slide, se eu não me engano, ele é 1000 kg metro cúbico. Então, basicamente, esse exercício é para vocês fazerem o quê? Calcular a altura manométrica. Então, recomendo vocês pegarem, fazer o desenho. Tá? Vou fazer aqui o desenho. E como é que seria? Então, eu tenho aqui minha bomba, né? Aqui ele fala, ó, a tubulação da sucção tem diâmetro 350. Então, aqui vocês vão fazer a tubulação de sucção. Diâmetro do recalque, que é essa aqui que sai daqui, para um outro reservatório aqui em cima, né? Tem um diâmetro. Esse aqui é 350 milímetros. Esse aqui é 300 milímetros. Cota do nível do poço de sucção. Olha que interessante. Essa cota aqui, 500 metros. Cota do eixo da bomba. Esse aqui. Essa cota aqui, 502. Cota do nível do reservatório máximo. Aqui. 550. Ótimo. De cara já tira o quê? Nível geométrico. De sucção. HG de sucção é quanto? Se eu tenho 500 e aqui o rotor da bomba é 502, 2 metros. O do recalque. Recalque seria essa diferença aqui. Então eu tenho 500 menos e 50 menos 502, eu vou ter meu desnível geométrico do recalque. Então vocês vão calculando. Vai dar o que isso aqui? 48. Isso. Sabendo isso, do sucção e do recalque, vocês podem até calcular o nível geométrico total, que vai ser igual 2 mais 48, que vai ser igual aos 50 metros, que vocês já tinham visto desde o começo, que entre o reservatório e o reservatório de cima eu tenho 50 metros de elevação. Tudo bem. Isso daria para vocês calcular já. E a perda de carga? Bom, a perda de carga, ΔH de sucção. O ΔH de sucção, primeiro eu tenho que calcular a distribuída. Primeiro não, né? Posso calcular a distribuída e depois a localizada. O que ele fala aqui, ó? A tubulação de sucção, 5 metros. Então, a perda de carga distribuída, ela é F, L sobre D, V quadrado 2G. O F, para essa situação, foi dado aqui no próximo slide, ó, para o diâmetro de 350, ó. Aquele F que vocês iam ver para o número de Reynolds, aqui eu já dou direto, tá? Porque aqui não é hidráulica que vocês vão ter que aprender a calcular esse F, que é importante calcular, que a gente aplica ele. Esse F, então, é dado, o L é o comprimento, o D é o diâmetro, a velocidade vocês calculam em função do diâmetro e da vazão, e 2G. Calcula a perda de carga de sucção distribuída. E a localizada? Localizada de sucção. Vai ser igual a quê? K vezes V quadrado sobre 2G. Nesse caso, vocês podem até fazer a somatória dos Ks, tá? Você pode fazer a somatória dos valores de K
vezes V² sobre 2G. Então, o que eu tenho na sucção? Uma válvula de pé com crivo, uma curva de 90 graus e uma redução excêntrica. Então, é provável que aqui, na tua tubulação de sucção, né? Aqui eu não tenho uma imagem, mas você vai ter alguma coisa assim, ó. Vocês vão ter aquela válvula de pé com crivo, uma curva de 90 e uma redução que você tem aqui, só o tubo de baixo reduzindo, o de cima permanece estável. E aqui você deve ter alguma coisa para conectar o rotor da sua bomba aqui. Tá? Então, isso é mais ou menos a imagem ali da tua sucção, tá? Aqui é teu posto de sucção. Você vai ter alguma coisa assim, o diâmetro 350, a válvula de pé com crivo, uma curva 90 e uma redução excêntrica. Tem alguma válvula? Ele falou? A válvula está aqui no crivo. Então, aqui tem uma válvula de retenção. Aqui no teu crivo já tem uma válvula. Do recalque, tem uma válvula de retenção, uma válvula gaveta aberta e duas curvas de 90 graus. Então, é provável que o teu recalque vai ser alguma coisa assim, né? Pensar depois da bomba aqui. Vai sair aqui, né? Vai ter uma válvula de retenção. Vai ter uma outra válvula aberta. E aqui vai ter uma curva e outra curva. Então, essa aqui é uma curva de 90, outra curva de 90. Uma válvula gaveta. E uma válvula de retenção. Então, aqui sua bomba instalada. Está mais ou menos assim o teu sistema. Então, os valores de K para cada um desses estão aqui, ó. Para vocês calcularem a perda de carga. O Brito é muito fácil. Perda de carga localizada da sucção vai ser igual a somatórias dos K da sucção vezes velocidade ao quadrado dividido por 2G. Feito isso, a gente calcula a perda de carga total. Total da sucção, que vai ser a somatória da localizada mais distribuída. Feito isso, a gente calcula a altura manométrica de sucção, que vai ser igual ao desnível geométrico de sucção mais a altura, a perda de carga total da sucção. Expliquei tudo isso para a sucção. Para o recalque, vocês vão fazer a mesma coisa, só que para o recalque. Então, perda de carga do recalque, a distribuída do recalque, a localizada do recalque. Pode usar também a somatória dos Ks aqui para o recalque. Calculou. Vou somar, então, a altura manométrica de recalque é igual ao desnível geométrico de recalque mais a altura, mais a perda de carga do recalque. Calculei a altura manométrica do recalque, eu somo ela à altura manométrica de sucção, tem a altura manométrica total. Com a altura manométrica total, eu aplico aqui na fórmula e calculo a minha potência. Agora é com vocês, tá? Isso aqui vocês vão ter que me falando lá no grupo, então vão trabalhando nesse exercício. Se vocês quiserem continuar agora, pode continuar. E o que eu vou fazer lá no Moodle, eu vou colocar uma aula que vai ser curtíssima de eu resolvendo esse exercício, tá? Eu com a resolução dele, explicando como é que é feito os cálculos aqui de cada uma dessas etapas. Mas é importante vocês fazerem, eu não vou fazer antes, tá? Então, assim, depois que uns 4, 5, 6 no grupo começar por o resultado e falar que deu tudo certo, aí eu mostro como é que resolve. E é provável que um desses caia na prova. Então, é bom já ir fazendo, já ir tirando dúvida, já ir resolvendo para a gente trabalhar junto. Pessoal, então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço aí a presença de vocês e até a próxima aula.